Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Hoje, dia 29 de março de 2020, nós continuamos com a nossa Escola Bíblica Dominical em vídeo. Nós vamos continuar o estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que vai do verso 1 ao verso 26. Nós vamos dividir esse estudo em dois grandes blocos. O primeiro vai do verso 1 ao verso 13, que são os apelos de Paulo a Timóteo. E o segundo vai do verso 14 ao verso 26, que é o obreiro aprovado. Nós vamos então dar continuidade assim no estudo que começamos semana passada. Vamos então ao capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim o verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. A gente percebe aqui que Paulo, nos versos finais do capítulo 1, ele falou sobre dois homens que o abandonaram, Fígelo e Hermógenes. Ele agora fala para Paulo, seu filho na fé, a fortificar-se. Aliás, é o apelo dele aqui, a ser forte. Timóteo, seja forte. O momento é difícil, o Império Romano está perseguindo. Aliás, Paulo estava preso por causa disso. Então ele diz assim, fortifique-se na graça. E é interessante porque Paulo não diz para Timóteo fortificar-se na sua convicção, no seu poder interior, na sua motivação interior. Diz para ele fortificar-se na graça de Cristo. O fundamento da força de Timóteo deveria ser a graça de Cristo. Aliás, nós devemos viver pela graça de Cristo e pregar a graça de Cristo. E isso que Paulo diz para Timóteo fortificar-se. Esse seria o fundamento da sua força. E diz então o que você ouviu de mim, Paulo dizendo a Timóteo, o que Timóteo teria aprendido do Evangelho através de Paulo, na presença de muitas testemunhas, transmita a outros homens, fiéis e idôneos, para instruir outros. Perceba que Paulo está dizendo para Timóteo passar o Evangelho para outras pessoas, que sejam fiéis e idôneas. A NVI diz nessa palavra idôneos, capaz de ensinar, seja apto para ensinar, tenha a capacidade de ensinar outros. A gente percebe aqui um discipulado num nível de maturidade maior. É diferente daquele que a gente encontra no finalzinho do livro de Mateus, no capítulo 28, de 18 a 20, em que devemos fazer discípulos em todo o mundo, em todos os lugares, ensinando a guardar as coisas que Jesus havia ensinado. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo ensinar esse evangelho a homens que tivessem a qualidade da fidelidade e da idoneidade, ou seja, a capacidade de ensinar outros. Então a gente percebe um discipulado num nível de maturidade maior. Talvez aqui um discipulado de liderança, um treinamento de liderança, em que o evangelho deveria ser propagado para outros. Paulo está preso, já sabia que estava no fim da vida. No final da carta a gente percebe isso, principalmente no capítulo 4. E então ele chama e se preocupa em falar com Timóteo para que o evangelho fosse propagado para outros, a fim do evangelho ser passado de uma geração para outra. E isso é muito interessante porque a gente percebe a preocupação de Paulo e também a preocupação de ensinar Timóteo a procurar essas pessoas com certas qualidades, com certas características, que fossem fiéis e idôneos. E ele ainda diz agora no verso 3, chamando ainda Timóteo a ser forte, sobre os sofrimentos. E ele diz assim, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está preso. Daqui a pouquinho ele vai falar que ele estava algemado. Paulo está preso e diz para Timóteo, Timóteo, tem um preço para ensinar outros o Evangelho, a viver pelo Evangelho. Não é fácil, o Império Romano estava perseguindo. Eu já disse no estudo passado que nós brasileiros não temos hoje a noção do que é uma igreja perseguida, do que é ser perseguido por causa do Evangelho. Perseguido de forma política, de forma institucional, o governo perseguindo, né? Mandando prender porque pregamos o Evangelho. Nós não temos essa noção. Graças a Deus que nós não vivemos assim. Mas por causa disso a gente também perde a ideia do que é sofrer pelo Evangelho. Embora tenhamos sofrimentos que são leves, em comparação ao que Paulo passou. Então a gente perde um pouco essa ideia do que é sofrer pelo Evangelho. E aí, para explicar esse sofrimento e esse preço, essa luta em passar o Evangelho adiante, ele usa três ilustrações. Do verso 4, 5 e 6. Ele vai falar do soldado, ele vai falar do atleta e do lavrador. Ele diz assim no verso 4.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então o soldado agrada o seu senhor, o soldado agrada aquele que o chamou, o soldado agrada o seu superior, com foco naquilo que ele está fazendo, com prontidão para o serviço e com lealdade, mesmo que o trabalho seja difícil, ele é leal àquele que o chamou. No verso 5 ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então aquele que quer receber a coroa, o prêmio final, ele precisa competir, correr segundo as regras. E a mesma coisa na caminhada do Evangelho, na caminhada de ensinar outros o Evangelho. Existem regras, existem princípios divinos que nós devemos seguir. Nós não podemos abrir mão dos princípios divinos quando as coisas estiverem difíceis. Então há um regramento a ser caminhado, de acordo com os ensinos e os princípios de Deus. No verso 6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aquele que trabalha na lavoura, ele vê os frutos, ele colhe dos frutos, ele vê o resultado do seu trabalho. A lavoura não é vã. Então a terra pode ser dura, pode ser que os frutos demorem a chegar, mas o lavrador verá o resultado. E aí no verso 7, Paulo conclui essa primeira parte, que diz: pense bem no que eu acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão de todas as coisas. Meditar nos ensinos do Senhor e pedir a Ele a iluminação para que a gente entenda devidamente as Escrituras. Aí do verso 8 ao verso 13, nós vemos Paulo agora falando mais um pouquinho sobre o custo ou preço de pregar o Evangelho, de passar o Evangelho adiante. Aí no verso 8 ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Claro que Paulo não era dono do Evangelho, aqui é uma ideia de pertencimento. Igual quando a gente diz assim, a minha igreja, eu não sou o dono da igreja, mas eu pertenço a ela. Aquela igreja local, ou a igreja de Jesus Cristo, que está espalhado, né, por vários lugares do mundo. Aí no início do verso 8 ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, se ele foi ressuscitado dentre os mortos, então ele morreu. Então lembre-se de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Descendente de Davi. Foi predito ao longo das Escrituras, a gente vê isso no Antigo Testamento, que o Messias viria da linhagem real de Davi. Ele seria um descendente de Davi. Ele seria o novo rei de Israel, o grande rei esperado. E é Jesus Cristo. Aliás, a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. É ungido, Messias, né? Uma palavra grega para Messias. Então, segundo o meu evangelho, aqui Paulo faz um resumo, vou ser redundante, um resumo resumido do que seria o evangelho. E é esse evangelho que ele prega. E ele diz no verso 9, é por ele, esse evangelho, que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Então, Paulo está pagando o preço de pregar o evangelho. Paulo está sofrendo por pregar o evangelho. Nós teríamos a mesma disposição de pregar o evangelho mediante este sofrimento? Ou estaríamos dispostos a pagar o preço ou o sofrimento para pregar o evangelho? Fica um grande exemplo aqui de Paulo. E ele está chamando Timóteo a participar disso. Timóteo, lembre-se, participe comigo dessa caminhada. Tem um preço, tem algo a ser pago para sermos discípulos de Cristo. Mas isso é bom. No final, nós seremos como soldados que fizemos aquilo que o nosso superior mandou, como um atleta que corremos de acordo com as regras e como um lavrador que viu os frutos, os resultados da obra. Aí no verso 9, no meio do verso 9 ainda, ele diz assim, continuando o verso 9, mas a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, Paulo estava preso, algemado, mas a palavra de Deus não. E nós vivemos hoje um momento que poderia ilustrar também esse verso 9. Estamos, a maioria, em casa, muitos trabalhando de casa, estamos em quarentena, mas a palavra de Deus não está presa dentro das nossas casas. Ela permeia a nossa vida e nós estamos, o vídeo é um exemplo, estamos meditando na palavra de Deus para outras pessoas. E nós temos diversas igrejas de diversas denominações fazendo culto online através do Facebook, através do YouTube ou outro canal midiático. Então a gente precisa lembrar, saber que a palavra de Deus nunca estará presa. Nós talvez estejamos. Paulo estava preso.
mas a palavra do Senhor não. E aí no verso 10 ele explica então: por esta razão, ô Timóteo, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então Paulo estava disposto a pagar este preço de estar preso por causa da igreja de Cristo, para que as pessoas pudessem receber a salvação eterna em Jesus Cristo. E aí no verso 11 ele diz, então, fiel é esta palavra. E aí na sua Bíblia talvez você já perceba que há uma estrutura aqui da impressão diferente. O parágrafo é diferente. Provavelmente esse pedaço do verso 11 ao verso 13 é um hino antigo da igreja, pela disposição dele poética. E aí você vai perceber que há um contraste, por exemplo, no verso 11 diz morrer, viver, perseverar, reinar, negar e ele não negará, infiel, com fiel. Perceba que há sempre uma linha de contraste para argumentar. Então eu vou ler ele todo de uma vez só para você perceber a poesia dele e esse contraste. Diz assim: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E ele aqui está falando de Jesus Cristo. É provavelmente um hino antigo da igreja primitiva e está falando de Jesus. Se nós morremos em Cristo, nosso homem pecador morreu com Cristo, também viveremos a vida eterna, a nova vida em Cristo. Se perseveramos, ou seja, mantivemos firmes, fiéis, reinaremos. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. E aí termina o hino com uma garantia de que mesmo que façamos algumas coisas erradas, mesmo que às vezes não sejamos fiéis na totalidade, e certamente não seremos na nossa totalidade, Jesus Cristo continua fiel àquilo que ele falou, àquilo que ele prometeu e quem ele é. Continuando então o capítulo 2, e aí nós partimos agora para o segundo grande bloco desse capítulo, que é o obreiro aprovado. E ele diz assim no verso 14: relembre a todos essas coisas. E agora ele vai dando novas instruções para Timóteo e vai falar sobre esse obreiro aprovado. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Então ele está dizendo aqui, provavelmente do verso 14 ao verso 18, Paulo vai tratar de um gnosticismo incipiente, em que dizia que a matéria era má, resumindo bastante, tudo que era material era mal. Então o corpo era mal. E a gente vai ver logo na frente de duas pessoas que pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Então eles dão pouca importância à ressurreição do corpo. Então não adianta ficar discutindo essas questões de palavras e esses conceitos, porque isso acaba dando briga. É o que Paulo está instruindo a Timóteo. E aí no verso 15 ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Perceba que ser obreiro aprovado era aprovado por alguém. Aprovado por quem? Por Deus. Quando ele diz, procura apresentar-se a Deus aprovado. Então, Deus é que vai nos dar a condição ou a questão da aprovação. E quem é esse que se apresenta de maneira aprovada diante de Deus? É que não tem que se envergonhar daquilo que ele prega, daquilo que ele fala, de quem ele é. Por quê? Porque ele maneja bem a palavra da verdade. Então ele maneja bem as Escrituras. Conhecemos verdadeiramente as Escrituras? Para conhecer as Escrituras nós temos que ler e estudar. Estudar é mais que ler. Estudar é a gente lendo e percebendo os ensinos que ela tem para a nossa vida. Aquilo que ela nos incomoda das nossas falhas, dos nossos pecados. Aquilo que ela tem a nos ensinar. E tem muitas coisas para nos ensinar. No capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a Escritura que é inspirada por Deus, toda a Escritura que é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, para nos moldar, para nos corrigir. A gente vai ver isso no capítulo 3. Então diz assim no verso 16, continuando: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos,
pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Perceba que eles estavam ensinando que não tinha mais ressurreição, que a gente não precisava esperar que o corpo ressurgiria, porque isso já tinha acontecido. Então, estão se desviando daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Paulo ensinou em diversas das suas cartas, e em especial, eu cito aqui 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai falar de ressurreição e da volta de Cristo, e como será esse corpo transformado. Ele até diz que se a nossa esperança é só nesta vida, se não há ressurreição, então nós somos uns miseráveis. Não tem nada a esperar, não tem nada a fundamentar a nossa visão para o futuro. E aí ele cita esses dois cidadãos aqui, Himeneu e Fileto, que eles estavam pregando heresias, contrário àquilo que nós lemos e estudamos e aprendemos das Escrituras. E aí no verso 19, então, ele faz o contraponto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, ou seja, as Escrituras, o ensino de Deus permanece. E ele diz, tendo este selo, esta marca, esta garantia, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqueles que pertencem a Deus, que são aqueles que o Senhor conhece, devem se afastar da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, mediante o sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, devem se afastar da injustiça. Devem se afastar das coisas contrárias às Escrituras. E se manejar bem a palavra do Senhor. Conhecer as Escrituras e viver por ela. Seguindo então o verso 20. Diz assim, ora, e aí agora ele vai exemplificar isso, explicar isso. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, Paulo está explicando que dentro de uma casa existem utensílios, vasos de ouro e outros de barro. Claro que o de ouro é melhor. Claro que o de ouro tem mais honra do seu proprietário, do dono desta casa, do que o de barro. E aí ele diz assim no verso 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, quais erros? Aqueles que Himeneu e Fileto estavam proferindo, e qualquer outros. Das heresias ou contrárias às Escrituras, aquilo que Paulo já tinha ensinado a Timóteo. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Percebe, então, que há oportunidade da gente corrigir, da gente se arrepender das nossas falhas, ou de qualquer caminho longe das Escrituras, longe dos ensinos do Senhor, para que sejamos vasos de ouro, vasos honrados pelo dono da casa, para sermos santificados e útil ao Senhor, que ele está falando do dono da casa, tanto que está em letra minúscula aqui o Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então, um vaso de honra, um vaso útil, ele é santo, ele é separado, ele tem a santidade do Senhor e ele está preparado para toda boa obra. Então, saiamos de vasos de barro, vasos de desonra, para vasos de ouro, para sermos, ou de ouro ou de prata, né, que são os vasos de honra aqui, para sermos úteis nas mãos do nosso Deus, para toda boa obra que Ele nos der e nos mandar fazer. E aí do verso 22 ao verso 26, ele vai dar algumas instruções gerais para Timóteo. Ele diz assim, fuja, Timóteo, das paixões da mocidade. Timóteo era um jovem. Na comunidade daquela época, um jovem aí devia ter na faixa dos seus 30 anos. Para a gente hoje, um jovem é uma idade menor. Mas Timóteo era um jovem, né? Na sua sociedade, na sua cultura. Então ele diz assim, fuja das paixões da mocidade. E aqui a gente poderia colocar todo tipo das paixões desse período da idade. E aí as questões de sexualidade, as questões de orgulho, de autossuficiência e outras coisas que poderiam ser deste modelo que acontece nessa época. Ciúmes, desejos de poder desenfreado ou de riqueza a qualquer custo. Então fuja dessas paixões. Cuidado, porque essas coisas são perigosas.
E ele diz então, continuando o verso 22, siga a justiça, fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. Perceba aqui um contraste. Fuja das paixões da mocidade, mas siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas provocam brigas. E ele já tinha falado de discussões tolas, discussões vãs, nos versos anteriores. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, Paulo aqui está falando sobre os falsos ensinos, e aí, como eu disse, provavelmente ainda sobre as questões do gnosticismo incipiente nesta época, bem iniciante, bem no início dessas questões. Então, ele está ensinando, fuja desses debates de questões profanas, de heresias, de assuntos que fogem às escrituras, ao ensino da verdade que está nas escrituras. Isso só dá confusão, isso só dá briga. Seja manso com aqueles que se opõem a você, para que eles possam chegar ao arrependimento, e aí no verso 25, para conhecerem a verdade e fugirem dos laços do diabo. Porque os prendeu para fazerem o que ele quer. O diabo sempre vai querer nos destruir, para que sejamos sempre contrários àquilo que está nas escrituras. Então sejamos muito atentos a isso. E não entremos em questões tolas e vazias a ponto da gente brigar, criar confusão a troco de qualquer coisa, mas sejamos firmes e mansos também para ensinar aqueles que se opõem a nós. Então nós terminamos aqui o capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Numa outra oportunidade, seguimos então com o capítulo 3, um capítulo menor, mas com ensinos profundos e fantásticos, assim como nós estudamos no capítulo 2 de hoje. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês. Uma excelente semana para todos.